pessoal, nós vamos iniciar hoje mais uma aula prática de mechas passo a passo para você que é profissional da beleza e deseja entender como funciona o procedimento desde o início. Eu estou aqui com a minha modelo, com a Lara, e nós já fizemos o teste de mechas no cabelo dela e eu quero dizer para você profissional que sem o teste de mechas nós não conseguimos fazer nada. Eu não posso prometer para a Lara nenhuma cor até realmente fazer o teste. No teste de mechas, a gente consegue medir força do cabelo, resistência ao descolorante e clareamento. Nós conseguimos também visualizar incompatibilidades. No caso, se o cabelo da Lara tiver alguma química, alguma progressiva recente, qualquer produto que não seja compatível ou que promova choque de pH nos fios, como você já viu nas aulas teóricas, isso não vai dar certo nessa descoloração, então tenha muito cuidado. O mais adequado é você iniciar todo o procedimento sempre partindo do teste de mechas. Quando eu vejo o cabelo após o teste, que eu já analisei resistência e incompatibilidade, o segundo passo no teste de mechas é analisar o clareamento, porque o que a minha cliente pede, normalmente a gente faz de tudo para quê? Para alcançar o objetivo de cor que ela pede, mas o teste é quem vai realmente decidir tudo por mim e por ela. No caso do cabelo da Lara, o cabelo abriu para um fundo bem dourado, o que me mostra que eu vou conseguir um bom clareamento. Vocês estão vendo a ponta do cabelo tá bem resistente, bem saudável, e esse cabelo vai clarear bem mais, porque aqui é só o teste. Somente um papelote foi colocado aqui, somente numa mechinha, mas quando a gente começar a descoloração no cabelo inteiro, quando você começa a colocar papelote por cima de papelote, acelera mais o procedimento de clareamento e aí a gente consegue uma mecha até mais clara do que essa. Então, aguardem aqui o passo a passo, aguarda a próxima cena. Então vamos iniciar o nosso procedimento de mechas. A nossa modelo vai ficar bastante loira, porém eu não vou expor o cabelo 100% à ação do descolorante. Então eu fiz uma divisão nesse cabelo, dividindo ele de orelha a orelha, ok? Uma parte frontal num diamante. Por que que eu fiz isso? Porque ela tem uma frontal curtinha, tá? Ela não tem muito cabelo, muito volume nessa parte superior. Então eu fiz um diamante para ter uma descoloração com um caimento bem bonito na parte frontal do cabelo. Da mesma forma fica um diamante na parte lateral. E aí a gente vai descolorindo o cabelo em camadas, mecha a mecha, em diagonal transparente. Numa diagonal externa, eu tiro uma mechinha fina e transparente. A nuca sempre tem cabelos muito finos e sensíveis, que é a parte que a cliente mais sua, mais transpira, e que se for um cabelo químico, é a parte do cabelo onde sempre é mais fragilizado. Então eu nunca pego essa primeira faixa, esse primeiro véuzinho aqui, ó, gente, que sobra, eu separo ele todo, tá? Deixo ele do lado de fora e aí sim eu começo o meu processo de descoloração. Faço um empilhado transparente no cabelo e eu não vou descolorir a mecha inteira como no convencional. Lembrando que o diagnóstico, a anamnese, a entrevista que eu fiz com a minha modelo, com a minha cliente, é sempre voltada para a estrutura do fio, é sempre voltada
para o desejo da minha cliente, mas principalmente as condições desse cabelo. Então, por eu ter um cabelo muito fino, um cabelo razoavelmente poroso, ele não tá assim, aquele cabelo bem saudável, bem tratado, porque elas nunca tratam tanto, tem o seu grau de ressecamento e porosidade. Então eu faço de tudo para deixar ela bem loira, só que com menos mechas, com um efeito que deixa ela com o cabelo bem claro, mas que preserve o máximo que eu posso desse fio de cabelo. Como ela tá com o cabelo já bastante escuro, não se apresse quando você estiver com a sua cliente de cabelo natural e quer fazer uma transformação radical, não se apresse a fazer uma mecha tudo muito loiro de uma vez só. Pode ser que amanhã ela não goste, ela comece a estranhar essa nova cor e aí, de repente, no outro dia, às vezes a cliente quer voltar a ter a cor dela natural, ela quer desfazer o trabalho. Então a gente faz um eriçado, faz um costurado dentro desse eriçado, porque eu estou preservando mais fios, cuidando desse cabelo, não expondo esse cabelo 100% à descoloração. Então, quando eu tenho um cabelo natural, eu não me apresso para deixar esse cabelo muito louro na primeira vez que a minha cliente vem no salão. Porque se eu pecar por menos mechas, ela volta para fazer mais. Mas se eu fizer muitas mechas e ela quiser escurecer, é um procedimento mais complicado, mais difícil. Você desmanchar aquilo que você já fez. Então, a minha dica, principalmente para quem está começando, peque pelo menos, não peque pelo excesso. Porque muitas mechas para escurecer, para apagar, vai ter aí uma série de problemas que nas próximas aulas eu vou falar para vocês sobre isso. E é interessante que você ofereça o menos. Ela já vai ter uma mega transformação por ela estar com o cabelo 100% natural, então ela já vai sair bastante loira, certo? Já vai ficar bastante loira. E você vai entregar um cabelo loiro para ela, vai deixar ela feliz e vai estar também preservando esse fio no ato da descoloração. E vocês viram que eu tô aqui trabalhando, gente, com o nosso tail da Donat. Apliquei ele dentro do pó descolorante e a função do tail dentro do pó descolorante é de tratar, minimizar a ação do produto, da descoloração no cabelo. Ele vai minimizar os danos causados pela descoloração. Então apliquei, coloquei dentro do pó descolorante e eu vou estar tratando esse cabelo, tratando o cabelo, transformando e tratando ao mesmo tempo. E isso você só vai conseguir com a Donat Cosméticos. A gente não está utilizando aqui um produto que vai desacelerar a ação do pó descolorante, porque ele não é um Plex. Ele foi feito, é um produto produzido para trabalhar na química, tá? Ele não foi feito para tratar o cabelo, é para minimizar a ação da química no fio. Que fique claro que muita gente pensa, é um Plex. Não, gente, não é um Plex, tá? É um produto que vai minimizar a agressão do pó descolorante no cabelo fino, no cabelo de retoque de raiz, onde a sua cliente já está muito loira e precisa fazer um retoque seguro. Vai te oferecer mais segurança no seu trabalho, mais saúde no fio do cabelo, mais cuidado no ato da transformação. Eu vou empilhando as mechas. Depois que eu empilho as mechas, eu venho e costuro. Então, além da mecha escura que eu tenho por baixo, eu ainda vou costurar o meu eriçado, tá? Por dentro aqui, gente, por toda a parte de dentro do cabelo, eu vou ter um pouco de blackout na raiz. Mas quando chegar na parte superior, a gente vai aproximar um pouco mais, para que ela tenha pontos de luz vindo da raiz do cabelo. Eu estou utilizando hoje a Isomanta para fazer essa descoloração, mas se você estiver utilizando papel alumínio, dá certo para o processo. Se você usa
qualquer outro tipo de material para fazer as suas mechas. Trabalhe com o que você acha interessante, com o que você se adapte. Então não troque a sua forma de trabalhar, a não ser que você esteja tendo problemas com ela. Se você me perguntar, Dani, papelote é melhor que a isomanta é melhor que papelote? Não tem o melhor, tem o que você já consegue fazer o trabalho, se adaptou, faz um trabalho bem feito. Então ninguém mexe no time que está ganhando, faz o teu trabalho e só muda no caso se você realmente não estiver tendo um bom resultado. Então vocês estão vendo o movimento de vai e vem do pincel. Movimento de vai e vem na raiz, deposito o produto na extensão do cabelo até a ponta e com o pincel em pé eu venho, seguro aqui a isomanta na raiz e faço esse movimento. Então a intenção de toda a parte interna do cabelo é de ter um blackout, tá? Não é de mechas na raiz. Quando a gente chegar na parte superior é que a gente vai aproximar e trazer pontos de luz para essas mechas. Mas na parte interior do cabelo vai ser sempre dentro de um blackout. E agora eu vou mostrar para vocês toda a parte de trás do cabelo que já foi feito, todo aplicado. A espessura das mechinhas, olha só, que ficam escuras para dar um efeito de sombra, tá? As mechas claras, luz, e as mechas escuras, sombra. Mesmo deixando as mechinhas escuras, a gente ainda vai conseguir um efeito de muito loiro nesse cabelo. E aqui a gente tem mechinhas que já conseguimos o fundo de clareamento perfeito. E aí a gente vem e limpa, passa uma toalhinha e deixa limpinho. Não deixa ali o papel do começo do processo até o final, porque normalmente a parte de baixo do cabelo, da nuca, são partes mais sensíveis. Então clareia o mais rápido, a gente vem e já vai removendo, tá? Como eu falei pra vocês, um efeitinho mais escuro na raiz, tá? Olha só, um efeitinho mais escuro na raiz. E aí vai seguindo, uma mecha escura, uma mecha clara. Nesse caso desse cabelo, que é um cabelo natural, é um cabelo que às vezes não é interessante você deixar ele 100% loiro de primeira, para não assustar a sua cliente, para não ter nenhum tipo de problema. Então, algumas mechas claras, algumas mechas escuras, eu quero mostrar para vocês agora como eu vou trabalhar a parte lateral desse cabelo. Como eu tinha falado no início, a gente tem aqui outro diamante, olha só. Na divisão do cabelo, deixa eu separar aqui o papel para vocês perceberem melhor, olha só, outro diamante. Então nós vamos iniciar eu vou mostrar para vocês duas formas de trabalhar em diagonal. Nós temos a diagonal externa, levanta a cabeça um pouco, diagonal externa, tirando a mecha pela parte frontal do cabelo. Quando eu tiro uma mecha na parte frontal do cabelo, dependendo da técnica que eu estou utilizando, se é um costurado ou um eriçado, é provável que eu tenha um pouco de fundo escuro na parte frontal da cliente. Se for uma cliente que quer ver as mechinhas vindo da raiz, é necessário que eu faça um trabalho de diagonal interna, partindo da orelha. Olha só. Dessa forma, eu vou iniciar o trabalho, olha só, na parte, tirando a diagonal interna, essa mecha descolorida, eriçada, a próxima mecha escura, solta, efeito de sombra, a próxima mecha eriçada, da mesma forma que a gente já está trabalhando, da mesma forma que estamos trabalhando aqui, dessa forma, mesma técnica, eu só estou querendo mostrar para vocês o ângulo, certo? Vamos tirando essas camadas, sempre dessa forma, uma mecha clara, uma mecha escura,
uma mecha clara, uma mecha escura. Gente, olha como é que a gente vai terminar. Olha onde é que a gente vai terminar as nossas mechas. Nós vamos terminar aqui na frente do cabelo, olha só. Olha como eu termino. Olha como eu termino. Quer dizer que se eu parar aqui numa mecha costurada, se você estiver trabalhando com uma mecha costurada, você vai ter uma mecha de raiz, simplesmente pelo ângulo que você dividiu o cabelo. Se você estiver trabalhando no ângulo eriçado, numa técnica eriçada, olha só, eu também vou conseguir um efeito mais pegado na raiz. Olha só, venho aqui, coloco o meu papelote e eu vou ter uma técnica muito mais aproximada da raiz do que quando eu tiro uma diagonal externa. Quando eu tiro dessa forma a minha divisão. Então, aqui no nosso caso, que a gente quer uma mecha bem aproximada, já que a gente tem bastante efeito de sombra, né? Uma mecha clara e uma mecha escura, eu vou querer que ela tenha claridade na parte frontal. Então, eu vou tirar na diagonal interna e mostrar para vocês como é que fica esse efeito. Eu quero lembrar vocês que da mesma forma que eu inicio a parte de trás do cabelo, eu também vou iniciar a lateral, certo? Então, a primeira mechinha, ela desce um véu. Ela desce um véu, acho que vocês lembram. Pode dar uma volta. Quem quiser pode voltar o vídeo e dar uma olhada da forma que a gente começou aqui a mecha. A primeira mecha, tá? Eu desci um véuzinho da nuca escuro. Então, aqui o que que eu vou fazer? Eu vou deixar esse véuzinho escuro e depois é que eu venho com a mecha de luz, tá? Primeiro eu deixo sombra e depois eu venho com a mecha de luz. Então, da mesma forma que você iniciou a nuca, você tem que iniciar a divisão lateral. Peço a minha cliente para inclinar um pouco a cabeça. Dessa forma, o que eu quero mostrar para vocês? Aqui. Coloca a mãozinha aqui. Bem, isso. Segura aí. Bem aqui, ok. Dessa forma, gente, olha como encosta. Olha como o papel fica bem encostado. Falo papel, tô usando a manta, mas se você estiver usando papel também vai ser a mesma coisa, tá? Olha só. Eu venho, deposito o excesso do pó descolorante na extensão do cabelo e com o que sobra é que eu venho para a raiz. Ok? É importante lembrar que sempre que você for trabalhar, independente se você vai estar trabalhando mechas slices, mechas costuradas, mechas eriçadas, sempre a regra é você ter transparência. Mechas transparentes em qualquer técnica que você esteja utilizando. Porque o pó descolorante, ele é um produto de consistência áspera, grossa, então ele não é como uma máscara de tratamento que é homogêneo, que vai se distribuir fácil no cabelo. Então, por esse motivo, eu preciso, olha só, vou chamando as mechinhas aqui da raiz, eu preciso de transparência para que eu não tenha uma mecha muito clara na parte superior do cabelo e na parte de baixo do papelote, essa mecha fique toda amarelada. Ok? Deposito. A quantidade de produto também é muito importante, tá, gente? Tem que aplicar, ter certeza que a mecha tá toda espalmada, abertinha, bem aplicado o produto, porque essa aplicação faz toda a diferença para você depois não tá abrindo aí papelote, encontrando mechinhas, umas mais claras, outras mais amareladas, alaranjadas. Então,
é importante você conferir antes de você fechar o papel, já dá essa conferida, tá? Dei minha conferida e trago de novo, olha só, os cabelinhos. Aquela cliente que diz, eu quero a minha mecha de raiz. Eu venho puxando com o pincel nesse movimento, ó. Olha só. Venho puxando e também chamo aqui, ó, vou espalmando, abrindo essa mechinha aqui, para que ela fique bem abertinha e o pó descolorante consiga fazer esse trabalho, ok? De uma forma bem legal. E eu quero mostrar para vocês, acho que dá para ver no vídeo, que as cerdas do meu pincel é chanfrada. São cerdas chanfradas, olha só. Me ajuda a fazer essa entradinha aqui sem ficar uma barra, tá? Ok? A ponta do papel, ela sempre, você tem que ter o cuidado de não ter pó descolorante, não levar o pó descolorante da ponta do cabelo para a raiz. Então, é importante que eu tenha um espaço limpo para levar para a raiz e não manchar esse cabelo, não manchar essa raiz. Ok? Agora a nossa próxima mecha, uma mecha escura, a nossa mecha de sombra, olha só, e agora a nossa mecha de luz. Segura, ok. A nossa mecha de luz. Essa mecha, ela ficou muito larga, o que que eu faço? Subdivido, tá? Para que eu tenha duas mechas. Aí agora eu vou trabalhar da mesma forma que eu estava trabalhando na parte de trás do cabelo. Eriço a transparência e tiro o fio a fio. Abro e eriço mais uma vez. Dani, que nome você tá dando para a sua técnica? Gente, batiza do jeito que você quiser. O que mais importa na mecha é a neutralização, a matização, a tonalização dessa cor, tá? Técnica é uma coisa comercial, é para vender. Vender procedimento. Mas lembre que a gente também só vende procedimento se a gente acertar na cor. Então aqui a gente está mostrando o ângulo, a direção que divide o cabelo, a forma de aplicação do produto no cabelo, mas eu quero que fique muito claro para vocês profissionais da beleza que de nada adianta você fazer uma técnica muito bonita ou às vezes muito mirabolante e não acertar a cor, não acertar a tonalização, não reconhecer o fundo de clareamento. Então, que vocês se atentem também a esses detalhes. Pincel em pé, deposito. Olha só, tiro o excesso do pincel e agora eu venho com ele em pezinho aqui, ó, fazendo o meu esfumadinho. É igual quem faz maquiagem, tá, gente? Movimento rápido, movimento curto, movimento de vai e vem e... ok. Olha só, fechei. Agora eu vou pegar a minha mechinha que eu soltei, olha só. Ok. Deixa eu passar ela aqui. Eriço. E agora eu vou costurar. Eriço mais uma vez. E lembrando que agora a gente já não tá indo mais para a parte de raiz, tá, gente? Olha só, eu venho aqui, ó, trago essa buchinha o máximo que eu posso, dá uma ajudinha para essa buchinha entrar bem na raiz do cabelo, para o papelote se acomodar, tá certo? Venho com o meu pincel na meio e ponta. Na hora que você coloca o produto na extensão do cabelo, meio e ponta, você já colou a sua mecha no papel. Então você nem precisa se preocupar mais com a ponta do cabelo. E vocês estão vendo que eu não estou usando plaquete, tá? Dani, é errado usar plaquete? Não. Se você usa, dá tudo certo, fica bom, continua usando, tá, gente? Eu não mudo a forma que o profissional trabalha. Se você quer aprender a usar plaquete, beleza, ótimo. Tudo é conhecimento, tudo é maravilhoso.
Mas não é obrigatório. Se você consegue fazer um bom trabalho sem plaquete, não tem problema, porque você não usa plaquete, tá? Olha só a pontinha, eu venho conferindo, eu venho abrindo, aplico de um lado, aplico do outro, para que não fique reaplicando o produto, tá, gente? Quando o produto ele é bem aplicado, no primeiro momento você não precisa mais estar reaplicando. Então eu venho aqui, deposito, pincel, em pé, movimento de vai e vem e deixando o efeitinho mais blackout na raiz. Essa é a parte interna, lembrando que a gente quer trazer claridade mais na parte externa, então a gente só vai para a raiz quando chegar lá na frente, tá, gente? A primeira mecha que eu fiz, certo? A primeira mechinha que eu fiz foi uma mechinha de raiz, então fica sendo a primeira e a última, tá? Para dar acabamento ao trabalho e para quando ela fizer um penteado, amarrar o cabelo, dar esse efeito legal, tá? Mas por dentro mesmo do cabelo não chega a ser necessário que seja uma mecha toda encostada na raiz. É um truque muito legal, infalível e evita manchinha, tá? Evita manchinha. Venho aqui, vou abrindo, espalmando a mecha, garantindo que o produto esteja nesse cabelo inteiro, olha só. Venho, seguro o papelote, movimento de vai e vem de forma irregular. E agora eu vou iniciar o processo de mechas na parte frontal. É interessante vocês analisarem o ângulo da testa, o ângulo da cabeça, como eu vou fazer essa técnica nessa cliente, nessa modelo, com esse formato de rosto, com esse formato de testa. Gente, cada testa tem um ângulo diferente, uma direção de cabelo e uma divisão. Dessa forma, eu escolhi esse formato de diamante como divisão, porque na parte frontal do cabelo dela ele já faz quase que um diamantezinho também. Olha só, a direção que nasce esse cabelo, certo? Então, para pegar agora eu quero efeito mais de raiz. Então, para eu conseguir pegar um efeito mais de raiz, eu vou trabalhar nessa diagonal. Olha só. Então, como aqui eu tenho uma mecha clara, aqui eu tenho uma mecha clara, a minha primeira mecha, como todo o contorno da cabeça, é uma transparência escura. A gente fez isso aqui dentro da lateral e fizemos isso na nuca, tá, gente? A gente também fez isso na nuca. Tiramos um véuzinho escuro, a primeira mecha, um véuzinho bem fininho, olha só, escuro. E agora eu venho com o meu processo de luz. E nesse processo de luz, olha o que eu vou fazer. Eu não vou mais eriçar. Eu vou fazer uma transparência, uma página inteira na transparência, sem costurar e sem eriçar. Olha só. Dani, por que transparência? Para ter um efeito de pontos de luz. Efeito de pontos de luz na parte superior. Um efeito que traz muita claridade e que também, olha só, gente,
e que também vai dar um efeito de quando ela quiser amarrar, jogar o cabelo pro lado direito, pro lado esquerdo, de qualquer lado, vai dar um efeito muito bonito, tá? Então, é um efeito de luz, bastante luz na parte superior. E independente da direção que a sua cliente vire o cabelo, jogue o cabelo, vai ficar muito bonito, tá? Então, na parte de dentro do cabelo, vocês verificaram que eu coloquei mechas mais afastadas da raiz. E somente agora, na parte superior, que eu vou aproximar, certo? Para que ela tenha esses pontos de luz, uma claridade maior, para que ela consiga ver realmente da raiz as mechinhas. E elas querem isso, ainda pedem muito isso, mecha de raiz. Então a gente tem blackout, onde dá para fazer blackout, tem pontos de luz, onde é interessante fazer pontos de luz. E dessa forma, quem tem dificuldade de fazer mechas, olha, vou puxando as mechinhas, vou puxando. Quem tem dificuldade de fazer mechas, tem medo de manchar, e enfim, olha só, venho aqui, dou uma puxadinha para as mechas entrarem o máximo que pode, gente, olha. A gente vai chamando as mechinhas e elas vão chegando. Eu vou depositando o meu produto mais abaixo. E aí eu venho, olha só, depositando e puxando. E aí vai entrando, olha só. Vai entrando. Depositando. Isso só com o sujinho do pincel, tá? Não tô buscando mais produto na cumbuca, ok? Olha só. E agora eu quero mostrar pra vocês que eu não vou dobrar a ponta do papel, tá? Como eu fiz nas mechas anteriores, eu dobrei a pontinha, peguei a pontinha e trouxe pra raiz. Na parte de quando a gente vai trabalhar páginas, transparências, nós colocamos, por isso a gente chama de página, né? Olha só, um papel sobre o outro, ok? Um papel sobre o outro. Dani, por que isso? Porque eu não quero manchar minha raiz. Se eu dobro esse papel e coloco aqui aproximado, eu vou ter muito volume nesse topo, e esse muito volume começa a aquecer, começa a manchar, trazer descolorante para onde eu não quero, tá? E aí a cliente que te pediu aquela mecha de raiz, termina você tendo que esfumar, apagar, e a cliente fica muito chateada, porque se ela pediu de raiz, ela não quer ver blackout, ela não quer ver partes escuras. Então, olha só, venho aqui, pego minha transparência, já desci a minha parte escura, e olha aqui. Observem que a mecha tá bem aberta. Não deixa juntar, gente, não deixa. Tem gente que vai fazer descoloração e junta, embola aqui o cabelo no meio, tá? Não deixa, deixa a mecha bem aberta, olha só. Até porque você vai sobrepor um papel por cima do outro. Então, olha aqui. Deixa a mecha bem aberta, que o pó descolorante, ele vai trabalhar de forma uniforme, olha só. Uniforme. Que aí é muito chato você tá abrindo papelote, reaplicando produto, gasta mais produto, expõe o cabelo há mais tempo na descoloração, enfim. Aplica bem aplicado, de primeira, que você já vai ter um clareamento perfeito. Dificilmente você vai ter que fazer retoque, tá? Então a lei é mechas finas, transparentes, independente da técnica que você está utilizando. Se é página, eriçado, costurado, enfim, tá? Peço ela para baixar um pouquinho, venho aqui, olha só, ok. Aí eu vou dar uma chamada agora aqui na mecha, olha, pincel em pé, elas vão chegando mais aproximado, gente, olha aqui.
Olha aqui. Olha como elas vão entrando, ó. É simplesmente a posição do pincel. Primeiro você chama todas pra dentro, ó, do papel, e depois é que eu venho sem depositar mais nada. Aí eu venho, encosto, dou uma apertadinha leve e olha só. Como ela tá fina, como ela tá bem transparente, olha aqui, ó. Ela vai clarear só com esse sujinho do pincel, tá? Então não precisa depositar, tirar produto da cumbuca e colocar na raiz. Gente, então olha só, a gente vai começar a fazer a passagem de cor. O que é a passagem de cor? É você dar aquela esfumada na raiz. Para quê? Para você não ter esse encontro da mecha, não ver mais esse encontro de mechas e parte natural. A gente vai aplicando o nosso tonalizante e vai tirando tanto aquela marquinha indesejada, que às vezes fica um pouco amarronzada, devido ao papelote descer um pouco, a cliente ter algum tipo de química no cabelo, e aí vai o descolorante, vai subindo para a raiz, fica aquela marcaçãozinha mais dourada, e também para que você não veja, deixa eu mostrar aqui, que você não veja essa distância, certo? O distanciamento da parte descolorida para a raiz. Por isso que a gente precisa, em muitas vezes, fazer a passagem de cor. Eu elevo o cabelo, aplico na parte escura e solto o cabelo. Então não é uma aplicação como uma coloração, tá, gente? Que isso fique claro. A gente tira a mecha, olha só, penteia o cabelo. Penteio o cabelo. Aqui eu tenho, olha só, essa entradinha mais amarronzada, mais dourada, que eu não quero, eu venho e apago. Observem que eu tô elevando esse cabelo, não tô aplicando com uma coloração, colando o pincel na raiz. Eu venho aqui e apago. Eu venho aqui, penteo o cabelo. Como é uma técnica de blackout, eu venho só fazer passagem de cor mesmo, tá? Do natural para nova cor descolorida. E nesse caso aqui eu tô usando uma 6.0 tonalizante com uma 5.0 da Donati. Por que 6.0 e 5.0? Gente, porque é o equilíbrio de cor aproximado da cor natural da minha cliente. Então, toda vez que eu vou fazer passagem de cor, esfumado de raiz, eu trago sempre um tonalizante mais aproximado possível da cor natural dela. Então, não adianta tentar fazer com outra coisa, gente. Sempre é relacionado à cor que a cliente tem. Então, o 5.0 sozinho, ele não faria tanto efeito aqui. A gente dá uma misturada com o 6, certo? Para dar uma quebrada, para não chumbar o cabelo não ficar com peso, muito peso de cinza. Então a gente vai aplicando. Olha só. Quebrando, tirando essa emenda.
dando acabamento, gente, à mecha, assinando o seu nome na mecha, dando uniformidade na cor. Eu só elevo e solto. É um procedimento também que dá para fazer na cadeira, não precisa correr para lavatório, tá? Porque eu tô aplicando somente na raiz. Olha só, venho aqui na emendinha, ó. Dessa forma você fica com menos medo de manchar o cabelo. Ah, eu tenho medo de fazer mechas porque eu vou manchar. Então, não se preocupa, se você sabe fazer a passagem de cor, você não se preocupa com esse marronzinho do papelote, tá, gente? Dá para apagar perfeitamente e ter um bom resultado, um acabamento muito bonito nas suas mechas. Principalmente porque hoje nós trabalhamos com muitos cabelos químicos, cabelos que tem progressiva. E aí a ação e a reação química dos produtos ali dentro do papelote ocasionam muitas coisas no ato da descoloração. Então, você vem, ó, apaga o marronzinho. Não tenha medo de fazer a sua aplicação. Apaga o seu marronzinho, faz o seu esfumado e fideliza a sua cliente. Cabelo finalizado com sucesso. Está aqui a minha loira. Gente, olha só. Finalizado com as nossas waves. Cabelo loiro, todo mesclado.
Olha só, falei pra vocês que o cabelo teria mechas escuras, mechas claras. E aqui, olha só, esse mescladinho de mechas escuras, efeito de luz e sombra, tá? Mechas escuras, mechas claras, porém consegui deixar ela bastante loira. É uma cor também maravilhosa para tom de pele, para ângulo do rosto e para a idade da minha modelo. Eu fiz uma técnica adequada, escolhi uma cor adequada para a idade, porque é uma adolescente, a gente tem que pensar nisso. A cor para a idade, para o rosto, para a pele, fazer um visagismo perfeito para que a sua cliente se ame no espelho. Então quero mostrar para vocês, olha só, esse efeitinho dessa mesclagem, tá? Efeito de luz, efeito de sombra e um cabelinho também, gente, super sensível, um cabelo super fino, que a gente precisa ter bastante cuidado na hora da descoloração. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado da minha loira de hoje. Aguardem as próximas aulas.